Senhor Deus e Pai, eu quero te louvar, te agradecer por estarmos aqui neste lugar. Obrigado, Senhor, por esse tempo, Pai, que o Senhor nos deu, estarmos juntos para compartilhar a Tua palavra, projetos, sonhos, do crescimento da Tua igreja. Pai, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor tem nos comissionado em todos os lugares, estados aqui representados, cidades. Pai, muito obrigado porque o Senhor trouxe essas pessoas aqui neste lugar. Estamos aqui, Senhor. Pai, o Senhor tem um propósito na nossa vida. Que o Senhor venha, Senhor, nos usar realmente, ó Pai, para que esse propósito seja cumprido, concluído, e que nós possamos elevar o Teu nome acima de todo nome. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo, por esse novo tempo que o Senhor tem derramado sobre a Igreja do Evangelho Quadrangular. Estão aqui, Senhor, os Teus adoradores, Pai, que levantam, Senhor, a Ti um altar de adoração. Muito obrigado, Senhor, que Tua presença esteja conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês importam a gente cantar aqui alguma coisa? A capela mesmo, sem instrumento nenhum? Tudo bem? Show. Vamos cantar junto. Grande. Pode cantar? É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por qual em nossas vidas confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez, queremos Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por qual em nossas vidas confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vou voltar do teu lado. Dê a mão para ele. Começa a orar com ele. Começa a abençoar a vida do teu irmão agora. Isso. Começa a orar. Talvez você não conheça, mas o Senhor conhece. Começa a ministrar para a vida do teu irmão agora. Senhor, nós estamos aqui abençoando a vida do nosso irmão. Essa adoração que está do nosso lado. Vem nessa tarde, Senhor, que seja marcado pela tua palavra. Queremos, ó Pai, que no ministério do nosso irmão crescer. Queremos que o teu nome seja exaltado através da vida dos nossos irmãos que estão aqui.
em línguas agora por 2 minutos. Se você estiver com vontade, ou se você também não estiver com vontade, eu em línguas mesmo assim. Rasga o céu daqui neste lugar, Senhor. Rasga o céu daqui neste lugar, Senhor. Aonde os adoradores se reúnem em poder de Deus. Você pode dar uns 3 abraços aí. Se apresenta também, quem você não conhece, fala um caminho, um monte de Primeiramente, eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui. Meu nome é Eliezer Dávila. Eu sou pastor, sou de Belo Horizonte. Sou coordenador estadual da Comec de Belo Horizonte. E aqui a gente tem alguns coordenadores também que fazem parte de uma equipe nacional coordenada pelo pastor Gildo de Carvalho, que não teve condição de estar aqui com a gente hoje. Então eu creio que a gente, de uma certa maneira, que está aqui, os coordenadores, representamos um movimento que está acontecendo, começou a acontecer no Brasil. Coordenadores estaduais aqui, quem está aqui que é coordenador estadual do seu estado da Comec? Por favor, fiquem em pé, fiquem em pé. Só na sua vez. Você. Bom, tudo bem. Pastor Alex, coordenador estadual da Comec do Rio de Janeiro, grande parceiro. Pastor Jairo, coordenador da Comec do Paraná. Estão aqui representando a Comec no Brasil. Por favor, para sentar. E nós temos um projeto. A verdade é que a igreja do Evangelho Quadrangular tem um projeto. E quando a gente idealizou isso aqui, idealizamos porque o que nós gostaríamos como igreja, o desejo da nossa liderança, é que todas as coordenadorias entrem na linguagem daquilo que está acontecendo hoje na igreja do Evangelho Quadrangular.
né? É uma linguagem que ela talvez não seja nova, porque a Igreja do Evangelho Quadrangular ela é pioneira em avivamento e outras coisas mais. O problema nunca foi ganhar. Talvez a dificuldade que nós tínhamos, que isso não sou eu que falo, todos os líderes falam, que talvez na parte de consolidação, na parte de segurar a pessoa com a gente, isso aí talvez pecamos um pouco durante o decorrer, né, da nossa trajetória como igreja, mas enfim, o nosso tema é o trilho do crescimento, né? Nós estamos aqui a quadrangular multiplicando a visão. E a Comec, a coordenadoria dos Ministérios de Música e Arte do Evangelho Quadrangular, também está se enquadrando dentro da visão da igreja hoje. Então, vamos dizer o seguinte, nós não estamos mais desgarrados, sabe? E sobre isso a gente vai falar aqui durante essa tarde. Esse tempo que a gente vai ter é pouco tempo realmente, não dá para a gente abordar muitos assuntos, mas nós queremos passar para você qual que é o direcionamento que nos foi passado, e nós queremos que você saia daqui sabendo que a partir de agora nós temos um direcionamento único para os ministérios de artes, né? Para os adoradores, vamos dizer assim, para quadrangular no Brasil. Logicamente que cada um tem a sua realidade. Eu não sei quantos aqui que estão nessa tarde que estão envolvidos em células. Levanta a mão, por favor. Fica com a mão levantada. Então, olha para trás para você ver. Ou seja, isso já é uma realidade do Brasil, tá? Isso já é uma realidade do Brasil. Já a gente faz uma apresentaçãozinha rápida, para você saber de onde que você veio. Vai ser coisa rápida, tá? Então se prepare aí, pelo menos o seu nome, de onde você veio, você vai ter que falar. Tá ok? Mas antes eu queria passar para vocês um vídeo aqui. O que é a igreja? A igreja é um prédio? A igreja são os pastores? Ou a equipe? A igreja é a música? A tradição? Ou os ministérios? Todas essas coisas são boas, mas elas não são a igreja. Sem elas, a igreja ainda continua aqui. Por quê? Porque você ainda está aqui. A igreja é você. A igreja é você com um propósito. A igreja é você em uma missão. A igreja é você com um plano simples, de estar ligado a Deus com os nossos serviços, de liderar uma célula, de viver usando seus dons e paixões, e passar a sua fé para aqueles que não conhecem a Cristo. Quando você e eu vivemos desta forma, todas as coisas que costumamos fazer na igreja tornam-se coisas que fazemos como igreja. Deus deseja isso. O mundo precisa disso. E nós somos chamados para ser isso. O que é a igreja? A igreja é você. A primeira coisa que eu queria falar com vocês, eu estou achando que talvez se a gente fosse apresentar todo mundo aqui agora, a gente vai perder um pouquinho o tempo. Deixa para depois, no final. Se der tempo, a gente se apresenta.
Ultimamente parece que estamos cada vez mais. Beleza. Gente, a comédia do crescimento. A primeira coisa que a gente tem que entender, que eu vou deixar alguns tópicos aqui, não existe muita coisa para a gente poder projetar, é só mais para a gente poder saber. A primeira coisa que a gente tem que entender é em relação a essa questão do chamado. O que nós entendemos como chamado? Eu quero falar para vocês porque eu sou uma pessoa que vivi, talvez assim como vocês, a vida inteira, dentro da igreja. Não sei se todo mundo passou a vida inteira dentro da igreja, mas quando eu já nasci dentro de uma família pastoral. Meu avô pastor, fundador de igreja, o meu pai pastor, e eu já nasci nesse meio. O que acontece com a gente que é da arte? Porque logo muito cedo, quando eu comecei a ter um pouquinho a queda para isso, meu pai não demorou muito a investir, né? Que é o comum dos pais, né? Mas pastor, vê que o filho tem uma tendência para alguma coisa, ele já começa a investir na gente, né? Aquelas oportunidades que vão surgindo. E isso que norteou minha vida inteira, é o serviço no altar, é o serviço na igreja. Então, se eu for falar para vocês de coisas do tipo, olha, o primeiro a chegar, a deixar tudo montado, né? Passar todo o culto ali, fazendo com que tudo funcione. Aí depois, na hora que termina, a gente guarda tudo, né? Independentemente se é música, eu sou músico, mas todo mundo que trabalha, o cara que trabalha na igreja, ele se dedica, ele vive para aquilo ali. Então, para mim era comum chegar cedo, eu produzia um pouco, né? Quando terminava tudo, eu guardava as coisas, eu era o primeiro a chegar e o último a sair. Isso aí foi por anos, né? Aí foi passando o tempo e a gente vai entendendo essa questão do compromisso com o serviço na casa do Senhor. Isso é importante, sabe? O serviço é muito importante e é importante para mim. Então talvez seja interessante compartilhar isso com você, porque talvez seja o que você viveu também, ou esteja vivendo. Passou o tempo, eu casei cedo, casei com 19 anos de idade. Eu tenho 37 hoje, esse ano eu vou fazer 19 anos de casado, sabe? 19 anos de idade, doideira, né? 19 anos, chegar lá, falou casar, tal, beleza. E trabalhando na igreja. A minha esposa, a gente não tinha veículo no começo do nosso casamento, era comum. Quem aqui é tecladista sabe o quanto que pesa o teclado Korg M1. Ele é pesado demais, eu carregava no lombo por 3, 4 quilômetros para poder chegar na igreja e fazer o meu trabalho. E aquilo ali enchia o meu coração de muita alegria, porque eu gostava de fazer aquilo ali, eu via que eu era útil. E isso é extremamente importante, porque a igreja, mesmo hoje, ela continua necessitando de pessoas que são trabalhadoras. O serviço continua sendo necessário nas igrejas. Todo pastor precisa ter uma equipe que trabalha, ter o suporte para ele, para fazer as coisas, porque o pastor sozinho não faz nada, ele não consegue fazer muita coisa sozinho. Agora, quando ele tem uma equipe de gente que é comprometida, ele vai e consegue realizar mais coisas. E isso era meu trabalho. Foi meu trabalho durante muito tempo. Casei e por volta mais ou menos de 22 anos de idade, estava compartilhando isso hoje com a pastora Michele, o pastor Jair, hoje lá no almoço. Chegou um dia que, meados mais ou menos de 1999, 2000, surgiu um movimento no Brasil e começou com um negócio chamado Encontro com Deus. Imagino que muitos de vocês que são mais antigos sabem disso. Os encontros, inclusive, continuam até hoje, né? Já tem outros modelos de encontros de vencedores, meu filho amado, existem outras vertentes, mas naquela época era o encontro com Deus, e eu fui para o meu encontro com Deus. Só que é o seguinte, vamos lembrar, eu era um cara que ia na igreja, servo, sabe? Eu não dava problemas pro meu pastor, né? Eu não dava problema para ele, fazia as coisas, eu era um cara politicamente correto, eu achava que eu estava servindo a Deus numa totalidade,
e eu achava que aquilo ali era uma verdade. O problema é que, como eu vivi na igreja muito tempo, eu sou daquele tempo, talvez você também seja, que eu fui ensinado a não se misturar com o mundo, com as coisas do mundo. Então, para mim, o mundo, eu não fui perfeito, eu fiz as minhas coisas erradas também, mas sempre com aquela consciência, meu Deus do céu, eu sou da igreja, eu sou evangélico, meu Deus, e o Espírito Santo nisso, Deus, eu vou para o inferno. Então, todo crente que faz coisa errada, ele fica lá com aquele negócio, fazendo, eu vou para o inferno. Às vezes faz, mas ele tem aquele negócio na cabeça. Sabe, eu tinha tudo isso, mas eu vivi dentro da igreja. Aí, um belo dia eu vou para o meu encontro com aquela... Eu já sabia que o encontro era algo bom. Eu acho que os encontros hoje, eles são melhores, porque eles são mais trabalhados. E acabou aquele negócio de você ficar maltratando as pessoas. Mas o meu encontro, eu fui maltratado demais. O meu encontro foi num estábulo. Eu saí cheio de carrapato no meu encontro. Eles achavam que isso era bacana, sabe? Com Deus. Porque eu precisava entender algumas coisas que eu ainda não entendia, sabe? Que fez toda uma diferença na minha vida depois. Fui para o meu encontro com Deus. Logo na primeira palestra, Pastor Luiz, não vou lembrar o sobrenome, da Quadrangular de Serra Negra, não sei se é quem de Serra Negra, sabe? Ele ministrando a palavra, e ele fez uma pergunta. Eu vou tentar fazer, você tentar enxergar o momento. Você imagina, o meu encontro era o primeiro que estava tendo naquela região, 200 pastores, eu não era pastor no momento ainda, mas não estava no meio, estava sempre no meio, porque eu era aquele cara que estava enfiado em tudo. E aí o cara fez uma pergunta, que foi a pergunta que mudou minha vida. Quantos aqui são discípulos de Cristo? Eu lembro quando ele fez isso, quantos aqui são discípulos de Cristo? Aqueles 200 pastores, e eu no meio, todo mundo levantou da cadeira, eu sou. Daqui a pouco, ele faz a pergunta de novo. Quantos aqui são discípulos de Cristo? Queridos, esse aqui é irmão desse, né? Só conheço a igreja. O pastor perguntou pela segunda vez, que coisa, né? Sabe, eu lembro que na segunda eu já não levantei minha mão. E uns irmãozinhos mais espertos assim, quem é esse tipo de Cristo? Levantou a mão a metadezinha, senhor. Sou. Mas tinha uns irmãos lá sem noção lá na frente, daqui a pouquinho ele pergunta de novo. Sejam bem-vindos. Aí ele perguntou de novo, quantos aqui são discípulos de Cristo? Irmão, é o seguinte, naquela hora, na terceira pergunta, ele perguntou uma terceira, na quarta pergunta que ele fez a mesma pergunta, já 90% do auditório estava meio moado assim, mas tinha um sem noção lá na frente, aí. Tá bom, eu já vi, tem coisa aí. E aí ele fez uma pergunta, ele fez uma colocação. Vou explicar para vocês se vocês são discípulos de Cristo. Aí ele falou o seguinte: feche os olhos. Para a gente estava lá. Aí todo mundo fechou os olhos. Aí aquela musiquinha, né? Aquela musiquinha de fundo. Nada, eu respondi. Aquela musiquinha. Tocou 550 vezes no encontro, contei. Pergunta: quantos aqui, se você quer saber se você é discípulo ou não de Cristo de verdade, então feche seus olhos e tenta imaginar e lembrar aí quantas pessoas te seguem. Queridos, pode não sei se teve um efeito para todos como teve para mim. Oi. Essa é a linha. Está na frente, para poder a gente pegar as cadeiras que estão vazias, para não atrapalhar vocês passarem para frente. Vocês podem fazer isso, gente? Passar para outras oficinas, por favor. Tá bom? Obrigada, mulheres. Nada, pode passar. Muito obrigado a vocês, são muito gentis. Normalmente na igreja a gente pede essas coisas que a pessoa não gosta de fazer, né? Mas na minha igreja não tem nada. Você fica lá, irmão, vem, mas o irmão não vem. Vocês vão
pegar as pilhas do fogo. O pessoal que gosta de estar mais atrás usa técnica, espera um pouquinho. Quem vem para frente vai ver que você fica mais atrás de novo. Beleza? Então, continuando. Naquele momento, eu tomei um soco. Do Mike Tyson, de baixo para cima, na ponta do queixo, porque eu comecei a raciocinar a minha vida. Eu falei, peraí, Pim, eu trabalho pra caramba para Deus, e eu comecei a mexer na minha mente aqui, ó, e tentar achar quem que era que eu tinha ganho para Jesus com aproximadamente 22, 23 anos que eu tinha. Aí, com muito custo, eu lembrei do Eduardo. Lembrei do Eduardo Rocha do O. Era meu amigo que eu tinha ganho para Jesus. Pô, ganhei, só que estava desviado. Sacou? Estava desviado. Meu, aquilo ali mudou minha vida. Porque eu percebi, a gente está falando de chamado. Até então eu estava entendendo, eu tinha entendido que o chamado é aquele que trabalha na igreja, aquele que fala eis-me aqui, que faz tudo, todo o serviço, toca, canta, bate escanteio, cabeceia, o goleiro defende e tudo mais. Vamos lá, vamos trabalhar. Mas se nós lemos, como todo mundo aqui já conhece, vou ficar pregando para você aqui, quero passar para você só o conceito. Em Mateus 28, 19, vamos lembrar do id. E aquele id de Jesus para os seus discípulos também é o id dos adoradores. Só que nós somos, a maior parte do tempo, comprometidos com a nossa arte. Olha, eu quero dizer para vocês, eu sou músico de formação, e quem é músico de formação, ou quem tem aqui, exerce alguma função de arte na igreja, seja lá técnica, ou seja dança, teatro, sabe que para a gente poder chegar em algum nível, a gente tem que transpirar bastante, tem que estudar, tem que gastar tempo, sabe? Tudo isso é importante. Então, a primeira coisa que eu quero desmistificar aqui, a igreja de célula, ela não vem destruir as artes, ela não vem acabar com as artes, porque você está ali, você está ouvindo o pastor falando, as células, você para de perceber, poxa vida, eu vou ter que discipular, eu vou ter que fazer a minha célula, eu vou ter que fazer isso, qual é o tempo que eu vou ter? Mas na verdade, que a visão celular trabalha com duas áreas, que é o nosso chamado principal e original, que é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando, batizando. Esse é o nosso chamado. Se nós não estivermos fazendo isso, a nossa adoração, ela não é completa. Não é completa. Tem uma passagem bíblica, né? Muito conhecida. Vai chegar um tempo que não é mais nesse monte ou lá, mas Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu entendo isso, o chamado. Em espírito, nosso culto racional, a nossa arte, a nossa técnica empregada ao Senhor, a beleza do nosso trabalho, a arte, mas em verdade é praticando. Em espírito é o nosso culto racional. Em verdade é a prática do Evangelho. Então, nós temos que entender que a visão celular trabalha com duas asas. Nós não vamos desmerecer a arte, mas a arte ela tem que ter um propósito. E o propósito da arte, para nós, que somos adoradores da Igreja do Evangelho Quadrangular, tem que ser o gerar vidas. Tem que ser o gerar vidas. Eu e você, nós temos que ter o desejo do nosso coração de gerar vidas. E se nós não temos esse desejo no nosso coração de gerar vidas, se é uma coisa só técnica, só falada, eu tenho, mas não faz. Então nós temos que orar ao Senhor, pedir para que Ele mude o nosso coração, para que nós venhamos ter o desejo de gerar vidas, porque esse é o desejo de Deus. Ele não quer que ninguém se perca. Ninguém se perca.
Porém, nós estamos muito envolvidos com a nossa arte, que isso dá trabalho, que às vezes a gente esquece que existe um chamado que ele é completo, chamado que é o chamado da nossa arte, mas empregada no reino de Deus, visando ganhar vidas. E com isso a gente já sai na frente de muitos, porque muitos só têm a palavra, vão lá e pregam. Quando nós temos a nossa arte, a gente consegue tocar, porque a arte toca. A gente consegue tocar o coração de pessoas. A gente consegue tocar, chegar mais fundo. É isso que nós conversamos? Não foi, pastor? Tem alguma coisa para falar? Pode falar. Quer acrescentar alguma coisa? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Isso que eu estou falando para vocês. Vocês conseguem entender a necessidade de Cristo em salvar a humanidade e que nós somos uma parte importante dentro disso, dentro desse processo? Então, se a coordenadoria, a Comec, ela não andar junto com o trilho do crescimento, nós estamos fora da visão de Deus para a nossa igreja hoje. Concordo? É pesado, eu sei. É pesado se a gente vivia já uma vida mais independente. Eu estava conversando hoje com o pastor, com o Jair, e falou, poxa, a gente precisa entender que isso aí não é uma ordem, a gente tem que parar de entender que as coisas são como se fosse uma ordem. Você é obrigado a fazer isso, porque senão eu vou te tirar daquilo. Não. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a visão celular, ela não exclui ninguém. Não existe excluído dentro da visão celular. Não existe excluídos. Existem pessoas que tardam a se adequar, só que aí o tempo vai passando, aí Deus vai tendo que levantar as pessoas, porque o propósito dele não para, não é uma coisa que para. Então, eu entendo isso, que está bem entendido, a questão do nosso chamado, sabe? Isso que o pastor Joel Gominski tem ministrado aqui, e os outros pastores também, tentando nos fazer entender do nosso chamado, como a gente vai seguir. Próximo. Faltou um slide? Mas não tem problema. Tá aí. Células de discipulado. A gente também não ia ter como chegar para vocês aqui, ficar conversando. A intenção aqui não é ficar fazendo pregação. A intenção aqui é passar para vocês o conceito da visão e quais as ferramentas nós temos hoje para poder alcançar os nossos adoradores. Porque eu também sou líder de louvor e normalmente o líder do louvor, ele é um cara normalmente mais comprometido do que os outros. Porém, o nosso trabalho é trazer quem está caminhando com a gente para o mesmo nível de comprometimento que a gente tem. Sabe? O comprometimento com Deus, o comprometimento com a nossa liderança, o comprometimento com o próximo. São as três pontos que eu sempre ressalto bastante. Sabe? Então, em relação à questão da célula, poxa vida, às vezes você está lá com a tua equipe assim como eu tenho a minha, e vai dificultando de trazer as pessoas para essa visão que a gente tem. Sabe? A gente está aqui, a gente é ministrado, vocês estão aqui, vocês estão recebendo uma sobrecarga de informações, aí vocês vão sair daqui assim como eu, vamos voltar para as nossas casas, para as nossas realidades, para as nossas igrejas, e como é que a gente faz para atrair esse pessoal para a visão? Como é que a gente faz para fazer essa transição de mente que é diferente? Quem é pastor titular aqui, você tem uma transição que talvez você tenha que fazer na tua igreja, que é uma transição da igreja por completo. Mas a nossa categoria aqui, os adoradores, a gente tem que fazer uma transição de mente, porque a pessoa que está acostumada só a viver de uma maneira, só praticar as coisas de uma maneira, ela vai ter que entender que ninguém está obrigando ela a gerar almas, a se importar com isso, que isso aí é um chamado, isso é uma coisa que nós temos que ir ministrando nas pessoas, tentando com que eles entendam essa realidade. E aí, como existe esse trabalho de célula, como é que eu faço para transicionar a mente dos meus adoradores para que eles possam entender? Primeira coisa que eu quero dizer é que uma das ferramentas que nós temos utilizado é uma ferramenta nova. A realidade, ela foi criada agora, no meio do ano passado, e nós fizemos uns testes em Minas Gerais.
Eu trabalho na equipe do pastor Antônio Carlos de Moraes, pastor Toninho, e aí conversando com ele nas nossas viagens, a gente via que ele chamava, não sei se você já participou de algum DNA aí espalhado pelo Brasil, mas isso aí teve espalhado pelo Brasil todo, esse DNA. DNA que é o desafiar, nutrir e apoiar, sabe? Isso espalhou para o Brasil todo. Então os pastores, assim como vocês estão aqui hoje, eles sentaram um dia e escutaram a respeito da visão, o conceito, como é que se implanta a visão, como é que se transiciona uma igreja, como é que você implanta uma escola de líderes, como é que você implanta uma supervisão, uma coordenação, cada um dá o seu nome, como é que você faz para que gere esse ambiente dentro da igreja, qual que é o tempo de preparação, prognóstico, cronograma, tudo foi passado. Só que o pastor tinha que voltar para a realidade da igreja dele. E, pelo menos lá em Minas Gerais, não sei se também isso houve nos outros estados, lá eu posso falar da minha experiência. Lá em Minas Gerais, enquanto os pastores estavam há um ano para frente de informações recebidas, muitos deles lá chegavam em mim e falavam: é o seguinte, eu preciso levar você para poder fazer um seminário. Aqueles convites que vamos lá para você poder fazer um seminário e ministrar lá para os adoradores lá. Porque, rapaz, está dando um pouco de trabalho para poder passar a linguagem do negócio. E de tanto a gente escutar isso, e outra, eu sou um só, né? E outra também, nosso estado tem 2.200 igrejas. Não existe possibilidade de você visitar todas, é impossível. Não dá. Mas se você ajuntar, tá bom, mas eu tenho mulher, eu tenho uma filha que me cobra pra chuchu, presença, papai, não brincou comigo, você não me derruba na bicicleta, eu sou uma pessoa comum, eu tenho minhas atividades. Não dá para ficar viajando todo dia, nem se for ajuntando, não dá, pastor, não tem condições. Vamos esperar o momento correto para a gente poder conversar com todo mundo junto. Então, o pastor tentava, de tanto que eles falaram para a gente que existia essa dificuldade dessa transição da mente, do pessoal da adoração, aí surgiu uma ideia, conversando com o pastor Toninho, do DN Adoradores, que é o DNA, que é o desafiar, nutrir e apoiar, que vocês talvez foram ministrados aí nos seus estados, porém um DNA específico de adoradores. Porque dentro desse DNA adoradores, é um seminário de um dia, começa tipo 8 da manhã, vai até 18 horas no máximo, são 5 ou 6 palestras que existem. Nesse dia não existe oportunidade para cantar, nesse dia não existe dança ou apresentação de alguma outra coisa, chamar um cantor de fora para cantar lá no playback, nada disso. Nesse dia é um dia específico de treinamento, só que dentro da nossa linguagem, tentando fazer com que as pessoas entendam, sejam ministradas a entender que elas podem ser e vão ser frutíferas do Senhor Jesus. Porque eu não sei se é com você, mas há um tempo atrás, quando eu não era uma pessoa que tinha meus frutos, porque depois que eu saí do meu encontro, eu saí de lá alucinado. Quando eu voltei, quando eu vim de Bauru para Belo Horizonte, eu já tinha aberto 87 células e eu deixei pelo menos uns 500 a 600 discípulos do meu pastor lá, quando eu vim embora. A realidade mudou. E eu continuei trabalhando com as minhas artes, normal. Porque a palavra do Senhor fala que a obra dele não vem colocar para a gente sobrecarga. É a gente que tem que se posicionar de alguma maneira. Saber que a gente pode fazer influência e comprar aquilo que o nosso pastor, comprar a ideia do nosso pastor, porque eu não sei se com você for assim, mas é difícil às vezes a gente entender qual é a cabeça do nosso pastor, mas nós temos que entender a cabeça do nosso pastor, saber qual que é o desejo do coração dele, o que ele sonha. Então o DNA Adoradores foi uma ferramenta que nós estamos utilizando para que nós possamos aproximar o adorador do sonho do pastor. O pastor está profetizando multidões, está profetizando que a igreja vai crescer, só que o adorador toca e canta, mas o adorador acaba não produzindo, não entende, não consegue. Então a gente tem um dia específico para tratar disso,
Ministrações que sejam voltadas para as nossas necessidades, sabe? Vai falar sim sobre caráter, vai falar sobre vida com Deus, mas vai falar de um monte de outras coisas também, estratégias e tudo mais. É uma ferramenta que a gente tem, que a gente pode depois. E dentro dessa ideia é fazer com que o adorador se preocupe com o legado. Repita comigo, legado. A gente tem que se preocupar com quem vai ficar depois da gente. Lá na minha igreja, se eu não tomo cuidado com o que estava acontecendo, porque eu estava orando para Deus mandar gente, e é gostoso a gente orar, pedir para Deus mandar gente, pronto. Olha, venha uma vocalista que cante super bem, manda aí um contrato, uma soprano boa, sabe, que canta para chuchu, sabe, manda lá um batera que toca no clique, olha, manda lá um cara que sabe tudo de arte, um cara que já fez arte cênica, um cara que tem curso de teatro, manda gente, manda, estão precisando, Deus, olha, manda uma bailarina daquelas, sabe, olha, eu vou pedir uma bailarina clássica daquela, de ponto e tudo, e manda também uma que gosta mais da área mais popular também, porque tem uns irmãozinhos que gostam do hip hop, gostam de outras coisas, né, mais, sei lá, mais contemporâneo. Enfim, a minha oração durante muito tempo foi isso. Só que Deus não mandava. Recentemente Deus chegou e falou para mim, eu estava orando errado. A palavra fala, né? Pedis, não recebeis, né? Como que é? Pede mal, né? Não recebeu porque você pediu mal. Sabe? E aí veio uma vozinha, aquelas vozinhas que Deus estava no teu ouvido, assim, ó. Você não está gerando. Você tem a faca e queijo na mão, mas você não está fazendo. Sabe? Então, a preocupação nós gerarmos. Essa geração que está vindo depois de mim, muitos deles não têm a consciência que a gente teve sendo ministrado durante muito tempo. Nem sabe o que é uma matemática de campos, nem sabe o que é um azar, nem sabe o que é. Nem sabe. E aí eu comecei um processo de discipulado, que também eu posso chamar de uma pré-célula, com os meus adoradores da minha igreja, sabe? Utilizando, dentro do DNA Adoradores, nós vamos incentivar que cada um gere discípulos, gere vidas de uma maneira geral, né? Não se relacionando somente com gente da própria tribo, vamos falar assim, gerando com todo mundo, sabe? Gerando de todas as espécies, mas também gerando segundo a nossa espécie. Isso também é importante. E para poder complementar esse DNA Adoradores, a gente implantou um livro que chama Ministrando em Mim, que esse Ministrando em Mim é um livro que foi escrito pelo pastor Jairo e pelo pastor Rondinelli, né? Rondinelli, e é um livro de discipulado de adoradores, que é uma maneira da gente começar isso, sobre isso que a gente vai falar mais. É muito legal que a gente está vendo que Deus está transformando a nossa mente, não é verdade? Quem acredita que sua mente está sendo transformada? Amém. Eu tenho certeza disso. E minha experiência em música foi desde pequeno, e eu já fui pequeno, né? Mas eu já fui pequenininho. E eu comecei a estudar música desde criança, e eu trabalho com música não apenas dentro da igreja, mas secularmente, no sentido, eu sou maestro, trabalho com orquestras, trabalho com coro, trabalho com bandas, fiz composição e regência na Belas Artes, fiz uma pós, fiz um mestrado, dei aula na Federal por algum tempo, saí de lá. Saí por quê? Porque eu entendi que Deus me chamou para a área da obra dele. E Ele tem chamado cada vez mais profissionais para essa obra, e nós vamos transformar o Brasil em nome de Jesus. Eu tenho certeza que o teu ministério vai transformar o Brasil. E eu acho maravilhoso que nós somos, eu vou falar com calma aqui porque aqui tem pastores, mas nós somos melhores que os pastores, porque pastor apenas prega, nós pregamos e tocamos. Tem algum pastor aqui? Levanta a mão. Tem algum pastor e músico? Vocês são fera. E essa caminhada que a gente tem tanto no pastorado quanto na música, ela começa a nos dar algumas experiências. E dando experiências, não sei vocês, mas eu já fui em milhões de workshops, eu já fui em milhões de seminários,
Eu já fui em milhões de lugares. Vai vir tal pessoa, eu fui lá escutar tal pessoa. Vai vir tal pessoa tocar, eu fui lá ver tocar. Vai vir tal pessoa dar um workshop, eu fui lá no workshop da pessoa, peguei contato, infernizei no WhatsApp, infernizei no Face, fiz todas as coisas. Mas uma coisa que eu percebia, quando eu conversava com os pastores em relação à música, eles reclamavam para mim sempre as mesmas coisas. Por quê? Porque músico não tem compromisso, porque músico deixa a gente na mão, porque eles são infiéis, eles racham a igreja, as dançarinas colocam aquelas roupas sensuais que elas não podem colocar, aquela coisa toda, não é verdade? O teatro, meu Deus, tem que ver esse teatro, tem que ver essas coisas todas. Então a gente escutava tudo isso, e eu falei assim, meu Deus, mas me fala o que está acontecendo. Então convidavam a gente para também estar dando seminário nas igrejas de dia. Só que eu descobri uma coisa, a mudança de mente, que é o que Deus está trazendo para a gente. Gente, evento é maravilhoso, mas melhor ainda é o cuidado 1 a 1. Porque o evento, vamos todos nós, como o pastor Eliezer falou, saímos aqui do congresso de células bombando. Você vai chegar na tua igreja, eu vou transformar o mundo, vou transformar o meu departamento de louvor, departamento de dança, departamento de artes, eu vou transformar, chega na realidade, o que acontece? O que acontece na realidade? Ainda bem que eu não estou falando com gente neófita na fé, com novinho na fé, estou falando só com gente que tem experiência aqui, não são cobras criadas, são ovelhas criadas. Fala para esse do lado, você é uma ovelha criada. Você é uma ovelha criada. E outra, vou dizer uma coisa para vocês. Na tua igreja tem um evento, um seminário. A primeira pergunta que eles fazem é o quê? Quem vai? Vai lá, Gislaine Dovarovski. Acabei de criar esse nome. A pessoa fala, não vou. Daí você fala, não, mas eu vou convidar o... Me fala um nome bom aí. Thales. Eu falei, bom, mas eu vou convidar o Thales. Vai lotar a tua igreja, não é verdade? Isso é a mentalidade da grande maioria das igrejas, fora aquelas que estão mudando sua cabeça. E a nossa intenção como Ministério de Mim foi isso. Nós precisamos legitimar a liderança, legitimar o discipulado, legitimar o cuidado 1 a 1. Onde se eu cuido de alguém, não precisa vir Thales, não precisa vir Hilson, não precisa vir United, não precisa vir sei lá quem, This is Future, Third Day, como? Michael W. Smith, mais um nome, Marcos Smith, Damares, Nívia Soares, eu estou fazendo em rima porque é música, mas todos esses nomes, a gente não precisa trazer isso, por quê? Porque quem vai escutar a tua voz é aquele que você está discipulando, e esse discipulado precisa ser feito 1 a 1, onde eu entro no coração dessa pessoa e ela vai falar comigo. Por quê? Porque nós, técnicos em arte, nós gostamos muito de fazer exercícios com a nossa arte. Quando você vai estudar, quando você vai cantar, você fica horas estudando. Existe um cientista, o nome dele é Sloboda, ele fala que para você ser expert naquilo que você faz, você precisa de ter no mínimo 10.000 horas naquele exercício. Se durante 5 anos você estudar todo dia, você vai ter que estudar cerca de 4, 5 horas por dia para chegar nesse expert. Quem estuda o seu instrumento 5 horas por dia aqui? Tá, 2 horas por dia. Hoje não dá mais. Então, hoje não dá mais, tem que fazer só um dia, né? Estuda 20 horas num dia e chega. Mas, para você ser expert nisso, você precisa se dedicar tecnicamente. Porém, as duas asas que o pastor Eliezer falou, nós temos que ter a asa técnica, a qual nós gostamos, nós escutamos aquela música justamente naquela convenção. Músico é meio doido. Eu já falo dos bailarinos, tá? Mas música é meio doido. A gente escuta um trechinho que tem uma virada que faz... A gente volta só naquele trecho. Escuta. Daí um olha pro outro e fala, nossa, animal, vamos escutar de volta. Fica a música inteira escutando aquele momento. Vai, agora, escuta. Nossa! Não é assim que a gente faz? É assim, a bailarina fala, ponto, faz um passo. Débora Coker, quem já viu?
Tá, então, ótimo. Tá. Ela é brasileira. Pô, ela fez esses espetáculos do Cirque du Soleil, essa mulher é famosíssima, assim no meio. Você escuta os passos, você vê as coreografias, são gritantes, lindas. Você fica olhando e fala, teatro, tudo toca. Você vem, você fica nisso, mas o lado espiritual. O lado espiritual é o que falta, porque pela mentalidade que Deus está trazendo para a nossa igreja, a multiplicação, nós vamos cuidar um a um de cada pessoa, de cada um. E para isso a gente desenvolveu o Ministrando em Mim, onde a gente vai dar o treinamento para as pessoas. A gente começou a desenvolver isso, eu comecei a fazer um teste, um modelo, numa região aqui do Paraná chamada Colombo, e fiz São José dos Pinhais. Eu falei, vou ver se isso dá certo. Esse negócio de cuidar um a um, vamos ver se dá certo esse negócio. A hora que eu fiz, desenvolvemos material, eu utilizei a mesma sistemática que eu utilizava lá na Federal. Eu coloquei o primeiro capítulo e o segundo capítulo num modelo. Eu até avisei o povo, eu falei, gente, vocês são todos meus ratos de laboratório. Se funcionar, ótimo. Se não funcionar, vocês rasgam e a gente começa tudo de volta. Gente, em cerca de um mês, 180 músicos estavam sendo cuidados um a um. Eu falei, opa, Deus está nesse negócio. Até me deu um arrepio, até me deu vontade de fazer aleluia, aleluia. E o mais interessante é que não depende de ninguém. Não depende de um grande nome. Depende daquilo que Deus colocou na tua mão. Você tem que cuidar daquilo que está na sua mão. Quantos são líderes de louvor ou do departamento de louvor aqui? A grande maioria. Você tem um povo na tua mão onde todos querem falar com você, mas a visão do celular é o seguinte: esta missão, essa autoridade, ela é delegada a todos. Porque qual a diferença entre eu e você? Eu sou mais bonito, não, brincadeira. Mas qual a diferença entre eu e você? Cabelo. Qual que foi? O que foi? Cabelo. O cabelo? É verdade. Mas a minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos fazem a diferença. Pastor Elias. Mas as pessoas vão e precisam cuidar um a um. Elas precisam cuidar. A gente deu esse treinamento. E esse treinamento passou para o líder da banda, ou passou para o líder da dança, ou passou para o líder do teatro. E esse líder do teatro cuidou de outras pessoas. Isso começou a expandir. Começou a ir para a Fazenda Rio Grande, começou a ir para Pinhais, começou a ir para São José dos Pinhais, passamos aqui para Foz do Iguaçu, Medianeira, Cascavel. A gente deu um treinamento com a Tiele. Cadê a Tiele? Cadê a Tiele? Você? Ela foi embora, acho que não gostou. Mas, tá aqui. Mas foi dado um treinamento. Oi? Como? Campo Magro também a gente teve, viu? Foi expandido por quê? Porque isso não é visão de homem, isso é visão de Deus. E aonde você pode levar essa instrução para você, onde você vai acompanhar o músico um a um e vai escutar o coração dessa pessoa. Porque não adianta você chegar e falar assim, tem que fazer isso, porque muitas vezes a escala, para quem é líder de louvor ou líder de dança, a escala é um mero fato de resolver situações. Não tem a banda para tocar naquele dia, você escala a pessoa e se deu certo, beleza. Se não deu certo, você dá bronca. Não é verdade? Você vai para a escala todo dia. Músico é assim. Músico vai para a escala toda semana. Toca terça, toca quarta, toca sábado, toca domingo. As igrejas menores têm um músico. Assim, as igrejas maiores têm 700 mil músicos. Mas as que são menores têm. Aí o cara toca terça, quarta, sábado, domingo. Terça, quarta, sábado, domingo. Terça, quarta, sábado, domingo. Está todo mundo feliz. O cara falta no domingo, não avisou. O que os caras fazem? Morre o cara. Quem já foi moído? Quem já foi bem moído? Gente, isso acontece. Por quê? Porque a preocupação não está na pessoa, mas está no que ela faz. E o que eu faço, Deus nos deu uma habilidade a mais. Então essa habilidade a mais é o que interessa. Mas a mentalidade está mudando. O chacoalho da gente fala, está mudando. Está mudando. Onde você é líder
vai poder levar tanto DNA adoradores, que é a questão que o pastor Eliezer está fazendo, onde você vai motivar isso. Você vai chegar e vai falar assim, você precisa fazer, o pessoal vai ser, eu vou fazer. E o Ministrando em Mim é a continuidade. É onde você semana a semana vai se encontrar com aquilo. E tem um questionário atrás, esse questionário é terrível, tem cada pergunta, que a hora que você responde, você fala até que você se converte novamente. Porque isso faz, e a gente está fazendo isso. E a gente pediu para que a pastora Michele, que implantou, ela falasse alguma coisa do que aconteceu lá no Ministrando em Mim, onde ela implantou na região dela. Boa tarde. Então, eu sou de Curitiba, meu marido é superintendente lá na região de São José dos Pinhais, e eu implantei, na verdade, primeiro na minha igreja, no meu ministério local. Então, também faço parte da Comec do Estado, trabalho junto com o pastor Jairo ali, com a equipe da Comec. E para nós foi muito joia, porque o meu marido é pastor titular também, e uma das coisas que a gente percebia era que a gente estava trabalhando com músicos que muitas vezes eles não estavam bem comprometidos com a visão da igreja. Então, em alguns momentos, esses músicos estavam trabalhando, eles cumpriam as suas escalas, como sempre a dita da escala, né? Que a gente tem que fazer, mas ao mesmo tempo a gente reluta um pouco sobre ela, porque isso daí acaba trazendo, eu tenho compromisso de tal dia, então é aquele dia que eu vou na igreja, é aquele dia que eu vou fazer minha tarefa, e os outros dias automaticamente a minha vida como pessoa, como servo de Deus, muitas vezes eu acabo esquecendo, né? Então a gente começou a partir desse ciclo, até sendo um ciclo meio insano, que eu vou na igreja no dia que eu estou escalado. O dia que eu não estou escalado, eu não vou à igreja, porque eu não preciso estar lá, né? E quem enfrenta aqui essas dificuldades? Então, quase todos nós enfrentamos isso. E não é essa a realidade do cristão. Nós que somos músicos, somos cantores, dançarinos, primeiro de tudo nós somos cristãos, nós somos filhos de Deus e nós precisamos ter o caráter de Cristo. E uma das coisas que nós estávamos tendo muita dificuldade, e aí nós começamos a trabalhar e bater firme sobre isso. E veio Ministrando em Mim. E aí nós começamos a trabalhar. Ainda estamos trabalhando, porque o livro ele não fica só num dia. Às vezes o assunto vai para outra semana e você acaba não conseguindo concluir, né? Se você não colocar uns limites, umas regras. E aí nós começamos a trabalhar nesse sentido. As coisas não mudaram do dia para a noite. Ainda é um processo, né? Então nós estamos trabalhando no caráter do músico, porque o músico precisa ter caráter, é verdade ou não é? Um caráter de Cristo, para ele poder ministrar no altar do Senhor. Então isso é uma coisa muito séria, é uma coisa muito importante que nós precisamos trabalhar. Não é qualquer pessoa que pode subir no altar, pegar o microfone ou pegar uma guitarra, um baixo ou qual seja o instrumento. Nós precisamos ser qualificados, primeiro, como cristãos, e esse livro trata, Ministrando em Mim. Tem um dos tópicos, um dos capítulos que nós tratamos lá, eu só vou falar um, para vocês ficarem bem curiosos, para fazerem tudo na nossa igreja. Eu sirvo ou eu sou um servo? Aí fica a pergunta para você. Eu sirvo ou eu sou um servo? O que eu estou fazendo? Né? E aí fica aquela indagação. Então para nós implantamos, tem sido um momento de comunhão, um momento de crescer junto com a pessoa, e isso é cuidar. E eu tenho visto, irmãos, pessoas músicos que não dizimavam, estavam tocando sem dizimar, sem ofertar, e agora passaram a dizimar e a ofertar. Isso sim é parte de você treinar uma pessoa a ser um cristão. Como é que nós vamos treinar pessoas se elas não estão aptas nem para elas mesmas serem cristãos? Então nós temos que tratar aquela pessoa, para daí ela começar a gerar as ovelhas. E aí automaticamente o que vai acontecer? Outros músicos, outras pessoas talentosas virão pelo exemplo daqueles que lá dentro já estão. Pessoas de caráter, pessoas que foram trabalhadas nela. Então esse é o meu testemunho. Nós estamos implantando e ainda estamos discorrendo o livro, porque o livro é um livro que dura algumas semanas, mas dependendo, a gente fica
fica várias semanas no mesmo assunto, porque é tão profundo e tão complexo que a gente acaba ficando discorrendo sobre a mesma coisa. Mas vale a pena, gente. Vale a pena, é algo de Deus para o nosso coração. Amém? Se vocês verem, o que a gente está fazendo é o seguinte: na minha igreja eu preciso implantar as células, eu preciso trazer esse cuidado à tona. Eu levo DNA adoradores, eu chamo o pessoal para estar dando esse treinamento do DNA adoradores, onde na continuidade eles vão estar ministrando em mim. Acabou o livro, porque o livro tem 9 capítulos. Isso, dependendo da frequência com que você faz, isso acaba logo. Mas o interessante não é o material didático, não é nada. O que nós estamos querendo trazer é a essência do cuidado pessoal, onde eu posso usar o livro inicialmente para que isso fique rotineiro, mas depois eu posso usar qualquer material para que eu possa cuidar de alguém. Porque eu vou dizer uma coisa para você: músico conversa melhor com músico, não é verdade? Assim, bailarino conversa melhor com bailarino, intérprete conversa melhor com intérprete. Vai me falar o que é um sustenido para uma pessoa normal. É igual a gente não fala hashtag tamo junto, a gente fala sustenido tamo junto. Entendeu? Por quê? Porque é uma terminologia técnica, é uma terminologia que a gente utiliza e a gente tem a mesma linguagem. Então este cuidado ocorre. E esse caminho, esse trilho se dá no início. E hoje, assim, se vocês verem, este primeiro livro que vocês ganharam no kit de vocês, ele tem algumas instruções daquilo que você pode fazer. Ele tem algumas instruções, tanto que a gente selecionou alguns pontos, porque em 1h30, 2 horas não dá para falar tudo isso aqui. Então a gente selecionou a questão do chamado, selecionou a questão das células de discipulado, e a gente não quis ficar lendo com você, porque ler todo mundo sabe ler. Você não sabe ler? Eu acho que todos sabem aqui. Mas ler todos podem, você pode ler esse livro, mas não adiantava a gente ficar lendo com vocês e não dar ferramentas para quê? Para que você mude a cabeça daqueles que estão com você, porque é metanoia, mudança de mente, onde o DNA vai trazer isso para você, e o Ministrando em Mim vai trazer outra mudança, que é o acompanhamento pessoal. Porém, para a gente chegar e ter mais pessoas utilizando da minha habilidade como evangelismo, eu preciso ser criativo. E o que é criativo chama muita atenção. Por isso eu quero mostrar um vídeo para vocês que eu tenho aqui.
Daniel? Tá, é uma cenoura. Sabe, na igreja às vezes a gente tem um irmão cenoura. É verdade. A gente tem um irmão cenoura que a gente não sabe para que serve. Ele é duro. Você pede para ele cantar dó, ele canta si. Você pede ele para ele fazer um espacato, ele fica pacato. Você pede para ele fazer várias coisas. Ele é terrível. Por quê? Porque ele é irmão cenoura, não serve para nada. Mas eu digo para você que o Ministério da Música, às vezes a gente fala assim, mas como que o Ministério da Música vai ganhar almas? Por quê? Porque a única função que a gente acredita que o Ministério da Música vai ganhar almas é quando nós cantamos lá na frente, onde todo mundo fala assim, vai para a igreja, escuta o louvor e lá Deus vai te abençoar. Não acontece isso. Acontece. Mas você acha que é só isso? Tem muito mais. Às vezes a gente acha que a música só serve para isso, mas hoje nós vamos estar dando ferramenta para início desse trilho, para que você possa se utilizar da tua habilidade, para que você possa ganhar almas, coisas que nós já estamos fazendo, que já foram feitas e que são super criativas, a qual eu também sei que vocês todos sabem e já fizeram, porque afinal aqui eu estou mexendo com ovelha criada. E nós vamos estar dando algumas indicações para que dentro de ação social, antes do DNA da Adoradores, você possa estar trazendo almas para isso. E com isso, o pastor Eliezer tem uma experiência para contar para vocês. Então, em São Paulo, a gente adotou uma forma de evangelismo que foi bastante produtiva. Pegamos a galera da adoração, que a gente não aguentava mais ficar sentado escutando, que a gente era inerte, né? É ruim isso, né? A gente queria, a próxima vez que o pastor falasse de novo, a gente ia ter alguma coisa, né? Ter feito alguma coisa, porque não dava mais para ficar tomando tudo toda hora, né? Sabe? Então, o que a gente fez? Dentro desse processo de evangelismo, a ação social, a gente teve a ideia de pegou todos os músicos da igreja, pessoas que eram especialistas naquilo que faziam. A gente dedicou um dia, chamava quartas musicais. Era um serviço voluntário, só que nós pegamos e abrimos, fizemos panfletos e começamos a divulgar no bairro que nós iríamos de quarta-feira dar aula de música. E lógico, a gente foi atrás de tudo quanto é tipo de profissional que podia dar a sua mão de obra naquele dia, porque era só de quarta-feira, porque os outros dias eu tinha escola, eu dava aula normal, né? Agora nesse dia não, nesse dia era uma estratégia para a gente poder atrair pessoas, porque na minha cabeça é o seguinte: se o filho de alguém aparece e a gente fica um tempo treinando essa pessoa, um dia a gente vai ter uma formatura, vai ter um concerto, vai ter uma audição, alguma coisa assim. Aquele dia é o nosso dia da nossa pesca, porque a gente vai convidar a família, porque o filho vai se apresentar naquele dia. Então a família fica interessada de ver o filho desenvolvendo aquilo que ela aprendeu. Tudo isso aí, gente, era de graça, praticamente era de graça. As pessoas vinham todas as quartas-feiras, dávamos aulas curtas já, aulas de 30, 35 minutos, e era um atrás do outro. Começava a 8 horas da manhã e a minha última aula terminava meia-noite, porque lotou. E com isso nós começamos a ganhar outros músicos também, outros artistas que chegavam, até as pessoas que nós convidávamos para poder dar as aulas. A pessoa chegava e falava: poxa, eu quero fazer parte disso aí. Ela começava fazendo parte do projeto. Na sexta-feira, que era a minha célula, estava lá a pessoa da minha célula também, porque ela quer fazer parte do todo. Vocês entenderam? E com isso a gente conseguiu disseminar a arte do bairro, evangelizar bastante gente. Eu posso dizer para vocês com segurança, esse projeto durou mais ou menos um ano. A gente, quantas pessoas nós conseguimos evangelizar, eu não vou saber falar. Mas nós conseguimos ganhar diretamente assim, 30, 35 famílias, porque começava com uma, a gente disseminava. Era uma maneira da gente poder evangelizar e se sentir útil.
O interessante é que esse tipo de estratégia geralmente se utiliza na igreja para quê? Para que você apenas dê ferramentas para aqueles que participam do louvor. Afinal, eles precisam aprender a cantar. Quem canta? Levanta a mão. E quem sabe cantar? É uma diferença gigantesca. Tem até cantor profissional que não sabe cantar. Mas isso é a grande diferença que tem. Então, se utilizava desse recurso para a população da igreja. Porém, percebe-se que com essa nova linguagem, com essa nova visão, eu como profissional, disponibilizar 2 horas do meu tempo naquilo que eu sei e posso dar aula para a comunidade, seja onde for, ou na minha igreja, ou no vizinho, ou aquele que não é, e ali eu começo a conversar pessoalmente com essa pessoa e trago ela para a minha célula. Trazendo para a célula, ela vai começar a incorporar no corpo de Cristo. No corpo de Cristo, ela vai passar pelo DNA adoradores. Passou pelo DNA adoradores, ela vai dizer, nossa, que maravilha! Ela vai ser acompanhada pelo ministrando em mim. Depois do ministrando em mim, ela vai ser acompanhada por você, e você vai colocando na cabeça dela, você precisa multiplicar. Você precisa multiplicar, você precisa multiplicar. E ela toca. O que você vai fazer para ela? Eu estou dando voluntário 2 horas. Você dá aula também 2 horas voluntário junto comigo. Fica naquela semana, você tem 2 professores que já estão dando aula voluntário. E vai vir outras pessoas e vai vir. Gente, vai chegar uma hora que a tua igreja vai lotar de músico. Você vai ter um problema, porque os músicos vão reclamar porque eles vão tocar apenas uma vez no mês. Ou vou tocar uma vez a cada 2 meses, porque não tem mais espaço. Recebo. O que eu estou falando aqui não é mentira, isso é realidade, isso acontece. Tem lugares que os músicos ficam, eu vou mudar a igreja porque eu não toco mais na igreja, porque não precisa. De 2 em 2 meses. Recebe dela isso aí? Não. Mas, gente, nós precisamos trabalhar em prol disso. E ação social nós podemos fazer isso. Outra estratégia que você pode fazer. Nós não existe em Curitiba uma comunidade, não se chama mais favela, agora é comunidade. Esse termo foi extinto. E a comunidade do Parolim. Não sei se alguém conhece, mas a comunidade do Parolim é uma comunidade carente. O que nós começamos a fazer? Nós falamos assim, nossa, nós temos alguns profissionais. E esses profissionais precisam ir até lá. Entramos em parceria com a FAS, que é responsável pela ação social aqui do Paraná. E chegamos lá, demos um currículo do profissional, o profissional foi nessa comunidade. Entramos em parceria, tinha um local onde as crianças ficavam. Começamos a dar aula para essas crianças, formamos um coral. Então, eles deram o nome do coral chamado Coral Bocão. Por que bocão? Porque a maestrina falava para a criança assim, para cantar você tem que fazer um bocão. E as crianças falaram assim, Coral Bocão. E formou-se o Projeto Bocão. No Projeto Bocão iniciou-se com 10 crianças. Depois de um tempo já estavam com 80 crianças sendo atingidas. E concomitantemente, simultaneamente, um pedaço de crianças fazia a aula de canto, ou seja, o coral, e junto outro pedaço fazia a contação de histórias, onde se falava de Jesus. Quando se falava de Jesus, muitas aceitaram Jesus ali. A criança, não sei se você sabe, quem é pai sabe, a criança chama a família. Não tem como, às vezes elas até mandam nos pais, tem algumas que mandam no pai. O pai fala, faz, ela, não, faz, vou te bater, ela, não. Mas ela até manda. Então, o que ocorreu? As famílias vinham ver as apresentações do coral. Quando vinham ver as apresentações do coral, exercia-se uma influência sobre a família. E Deus transformava a realidade daquele pessoal. Você pode fazer isso. Outra coisa que você pode fazer na tua igreja, quem tem coro na igreja aqui? Quem tem o coral? Coral geralmente, assim, a maioria das igrejas, não digo todas, mas a maioria é para aquelas pessoas que não cantam tão bem. Elas querem cantar no louvor. Porque é verdade. Tá? Porque você fala para a pessoa assim, eu quero ministrar. Aí você olha para ela assim, não, vai cantar no coral. Ela, cantar no coral, ela não quer. Não é isso? Você pede para ela cantar dó, ré, mi, fá, sol. Ela canta dó, dó. Ela canta, é terrível. Você fala, cantou assim, vai pro coral. Vai pro coral, aleluia. Então, no coral, elas começam a desenvolver. Ali já é um grupo pequeno, ali já é uma célula. Só que veja que interessante o que você pode fazer. Nós fizemos com o coral de jovens da terceira igreja.
Nós pegamos e durante tempos em tempos nós invadimos o hospital da cidade. E lá nós fazemos serenatas quarto por quarto. E quando faz quarto por quarto, as pessoas choram. Choram porque elas se emocionam, elas estão numa situação catastrófica. Se está no hospital é porque a situação não está tão boa, a não ser que seja maternidade, mas o restante é tudo muito bem. Então, eles cantavam e a gente entregava presentes para as pessoas choravam, pediam, você pode orar por mim? A gente ora, aleluia, fazia e já entregava um cartãozinho junto na igreja, ora, você vai para a igreja. Então, já chamava, e às vezes a família estava junto e a gente ia lá e falava junto com a família. Muitos aceitaram a Jesus com um coral, onde geralmente a gente colocava as pessoas que não se davam tão bem no canto. E elas começaram a dar frutos. Outra estratégia que a gente fez, nas datas festivas, é a melhor data possível para você resgatar pessoas ou converter pessoas. Nós fazíamos as serenatas de Natal, ou seja, o coral ensaiava e eles pegavam e locavam um micro-ônibus. Pegam um micro-ônibus e da meia-noite às 6 da manhã era uma festa com comida. Compravam espuma, sabe espuma? Porque tinha uma música que eles cantavam assim, lá fora a neve cai. Já ouviram essa música? Assim, tá. Eles cantavam, eles levavam a espuma, por quê? Porque eles falavam, lá fora a neve, derrama a neve, é super bonitinho, mas super produzido, gente. Assim, com as toquinhas de Natal, com as coisas todas. Até teve um momento que eles fizeram uma serenata para uma pessoa que era conhecida e falavam, lá fora a neve, atacar na cabeça da cara da pessoa. Mas o que é interessante é o seguinte, a gente começou a fazer serenata com as pessoas que ou tinham evadido da igreja, não vinham mais para a igreja, ou pessoas que não eram cristãs, mas a gente sabia que estavam no nosso centro de relacionamento. Muitas pessoas, depois que o coral cantava uma, duas músicas, na terceira música entregava uma carta e um presente da igreja. Falava assim, ó, a igreja está sentindo muito tua falta. Deus está nos trazendo aqui para que possa ser transformado na tua vida. A pessoa chorava. Na outra semana, chuta quem estava na igreja. A pessoa. Gente, Deus deu uma habilidade gigantesca para nós. Deus deu algo que encanta. Não encanta? Se você coloca um violino, fazendo um violino cigano, o violino cigano é aquele que vai rodando assim, não rodando e dançando, digo que ele vai rodando de lugar em lugar, e vai tocando uma melodia. A hora que você escuta aquilo, as pessoas ficam olhando, nossa, isso chama atenção, o teatro chama atenção, tudo chama atenção. Deus te deu algo de especial para você ganhar almas. O problema é que muitas vezes largamos as nossas habilidades para apenas ganhar almas. Se Deus te deu algo a mais, é porque você tem um talento a mais. E a Bíblia fala que quem tem um talento multiplica para 2. Quem tem 2, 4. Quem tem 5, 10. Mas quem enterra o seu talento vai morrer. E Deus te deu um talento que você vai transformar a tua sociedade em. Essas ferramentas iniciais da ação social é justamente para você ir buscar as almas, onde você vai sair do trivial e poder fazer isso. Mas daí você fala assim, mas pastor, eu não tenho coral na minha igreja. Junta um grupo de jovens, eles vão curtir fazer isso. Junta as células, lá eu tenho 600 células, beleza, naquele dia, não, eu não tenho 600 células, eu estou fazendo uma hipótese, tá? Mas, eu recebo. Tem as 600 células, naquele dia você marca com as 600 células, todas as células vão ensaiar uma música, vão cantar, porque quando canta todo mundo junto, os desafinados não aparecem. É verdade? Quer ver? Vamos dar grande, é o Senhor, eu te amo. Pode cantar. A cidade do nosso Deus é santo monte. Obrigado. Parece que está desafinado isso, mas se eu for ver um a um, não é verdade? Se você sair com o grupo da célula, eles cantando uma canção todos juntos, não precisa dividir com 40 mil vozes. Está pedindo isso. As células naquele dia, as 600 vão visitar 600 membros.
ou 600 pessoas, ou 600. Gente, das 600 eu tenho certeza que umas 200, 300 vêm. E você vai ganhar almas como? Coral. Coisa que no grande senso comum é para aquelas pessoas que o quê? A gente não quer que vá para o louvor, que a gente não quer que pegue no microfone. A irmã chega: Jesus falou comigo que é para eu ir para o louvor. Irmão, eu ainda não recebi a revelação de como trabalhar com isso. Eu falo: canta, irmã. Tá bom! Grande! Nossa, irmã, você tem uma voz coral. Tá? Mas, aqui, claro, não estou menosprezando pouco. Eu estou falando que isso é o senso comum, onde existem corais muito bons, muitas. Porém, eu digo que existem estratégias sensacionais para que você possa ganhar mais. E se você não tem verba, tem muita verba disponível por aí. Deus é o dono do ouro e da prata. Mas Ele também nos dá inteligência. Não sei se vocês conhecem uma lei chamada Lei Rouanet, que é uma lei de incentivo à cultura, onde você vai e aprova no Ministério da Cultura, e lá no Ministério da Cultura, o que as empresas pagam de imposto de renda, elas podem reverter no teu projeto. Se o teu projeto custa lá, sei lá, uma grana, você faz esse projeto da LVD, vai, capta recursos, pega os empresários da tua igreja, faz eles bancarem, além deles ajudarem o teu projeto, vai descontar do teu imposto de renda, do imposto de renda da empresa, o que ele ia dar para o governo, ele vai dar para o teu projeto. E você vai ter profissionais para trabalhar aquilo direto com você, porque trabalhar com voluntário também é terrível. Eu já trabalhei com voluntário há muito tempo. Você trabalha com voluntário e você fala: ó, você vai me ajudar. Nossa, nós vamos fazer uma pessoa aceitar em Jesus, aleluia. A pessoa fala: ah, eu vou mesmo. Recebi a revelação. Ela chega, toda semana ela vai lá, mas chega um dia, ela arranjou um trabalho. Nada contra o trabalho. Para onde ela vai? Vai para o trabalho ou vai ficar no teu projeto? Claro que vai para o trabalho. Ou ela chega e fala: ah, esse dia choveu, não podia. Teve aniversário do sogro da avó. Eu tive que ir. Você perde se você oferece subsídio para isso. Por quê? Porque Deus vai ter a condição. Se você não oferece subsídio, o projeto do Paraná funcionou, sabe por quê? Porque a gente fazia isso e mantinha esses profissionais, onde isso deu resultado. Se você quer mais informações, a gente tem respeito. Venha depois conversar com a gente, porque Deus está mudando a mente da nossa igreja. E você vai transformar a tua sociedade com a arte. Você vai transformar a sociedade com aquilo que Ele colocou na tua mão, em nome de Jesus. Quem recebe, fala amém. Amém. Legal. Bom, deixa eu dar 2 testemunhos práticos aqui. Primeiro que, quando ele falou do Ministrando em Mim, conheci em São Paulo. Fiz um evento o ano passado, DNA Adoradores, porque o que nós queremos, que o fim disso tudo é que todos os adoradores estejam em célula. Essa que é o fim. A gente está dando toda essa volta, mas o fim é culminar nas células, que todos os adoradores eles estejam em célula, que eles tenham, de repente eles não conseguem ainda liderar uma célula, mas que eles sejam atuantes na célula, que ganhem vidas para Jesus, que eles sejam um bom anfitrião. Enfim, nós queremos que a nossa igreja cresça em células. Mas eu estou dando um testemunho em relação a essa questão do Ministrando em Mim. Isso eu não te contei, vou te contar agora. DNA Adoradores em Minas Gerais foi dia 6 de dezembro. Eu comprei 600 livros Ministrando em Mim. Cada um que foi no evento, naquele dia, ganhou uma sacola de um monte de coisas, inclusive esse livro.